Oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos e 1.042.000 litros de água acumulada. Olá pessoal, tudo de buenas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gostaram da propaganda da Betina aí? A Betina agora não investe mais em ações, ela investe em litros d'água, que ela está começando a entender o que tem de mais valioso aqui no nosso planeta. Então a gente começou com essa brincadeirinha aí para já entregar qual vai ser o tema da vez. E o tema da vez é água. Essa voz que vos fala é a professora Renata de matemática e junto com os professores Alisson de matemática e Ana Glória de biologia, preparamos essa aula especial interdisciplinar para vocês. A gente espera que vocês gostem e possam desfrutar desse vídeo para os nossos estudos futuros, certo? Então vamos ao que interessa, vamos começar nossa aula. A princípio, como sempre, vamos começar com a nossa perguntinha. E a nossa perguntinha de hoje é: se cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido, por que será então que temos tanto medo da água esgotar? Por que nós falamos tanto de água, que a água vai acabar? Né? Se esse é o planeta água, tem tanta água, por que ela vai acabar? Então, nós esperamos, ou pode acabar, né? Esperamos responder essa pergunta ao longo do vídeo e contamos aí com a atenção e os pensamentos de vocês durante o processo para desenvolver e para chegar a ter uma resposta, certo? Mas antes de tudo, queremos falar sobre a água mesmo. Vamos falar um pouquinho aqui dela, né? Vamos descrevê-la. Então, a princípio, nós temos aí a composição química, o professor mostrando aí as moléculas, né? E como já é conhecido, a água é o famoso H2O, porque possui duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Né? E de características físicas, nós temos que ele é um solvente universal, além de ser um bom condutor de eletricidade. Por isso que essas chuvas que estamos tendo aqui em Natal, né, com raios e trovões, nós temos que ficar atentos, porque a água conduz bem a eletricidade, por isso temos que buscar estar em locais protegidos, certo? Também nós bem sabemos que a água é essencial para os seres vivos, né? Para todos. Todos os seres vivos estão associados à água e dependem dela para sobreviver. E o corpo humano, né? Falando dos seres humanos, ele é composto de 70% de água. Essa água atua como solvente, né? Como já vimos. Aí ela, por atuar como solvente, ajuda na digestão e na manutenção do equilíbrio orgânico, né? Por exemplo, também ajuda no processo da função dos rins, né, de filtrar o sangue e tudo mais. Agora, também ela é utilizada pelo ser humano de maneira indireta, como higiene e na obtenção de energia. E, inclusive, também por esse uso, nós acabamos por, muitas vezes, alterar o curso das águas. Né? Por exemplo, os lagos que são formados para que usinas hidrelétricas sejam construídas, né? A água dos rios que é desviada para irrigação de lavouras, o curso que é alterado também dos rios para a construção de prédios e estradas, né? Então, todas essas alterações, elas modificam a dinâmica da água nos ambientes e acabam também por afetar os organismos que dependem dela para sobreviver, né? Então, aí a gente já consegue pensar em alguns pontos sobre como nós podemos estar alterando essa possibilidade de uso da água, né? Mas vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Bom, mas vamos pensar na nossa pergunta: por que temos tanto medo da água esgotar, né? E aí aqui a gente pode ver um pouquinho da distribuição da água no planeta. Então, 1/4 do planeta é terra, 3/4 do planeta é água. Só que aí a gente já começa a responder a nossa pergunta. 97%, né? Um pouco mais de 97% da água no nosso planeta, ela é salgada. E essa água salgada não é própria para o nosso consumo. A gente precisa consumir a água doce, no caso. E como vocês podem ver aí, nós temos em média 2,7%. Só que dentro desses 2,7%, nós vamos trabalhar com outras porcentagens, porque 68,9% são de calotas polares. Ou seja, dessa porcentagem pequena que podemos consumir, a gente ainda consome mesmo uma parcela ainda menor, porque boa parte
da água doce está nas calotas polares, né? Então, a gente utiliza das águas subterrâneas, dos rios e dos lagos, entre outras fontes. O Brasil, por exemplo, ele é o possuidor de 12 a 14% da água da terra. Então, isso já é uma vantagem para nós brasileiros, né? Mais de 70% das águas brasileiras estão nos rios da Amazônia. Então, nós temos essa vantagem. Mas será que estamos cuidando da nossa água? E aí a gente traz, por exemplo, para a gente refletir no nosso país, o caso de Brumadinho, né? O caso mais recente desse acidente triste. A gente tem aí nesse GIF uma imagem do antes e do depois. A gente vê o estrago, além de outros acidentes, né? Como a gente teve de alguns anos de Mariana também, e todas as consequências ao ambiente que é causada, né? Então, assim, como estará o nosso futuro? Daquelas porcentagens que a gente citou da água que pode ser bebida, a gente só pode consumir a água potável, né? E aí Elsa e seus amigos de Frozen vêm nos lembrar o que é água potável. É o nome dado àquela água que não tem cheiro, né, inodora, não tem cor, incolor e não tem gosto, insípida. Essa é que é a própria para o nosso consumo. E as previsões, por exemplo, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é que em 2025, pessoal, daqui a 6 aninhos, 1 bilhão de pessoas no mundo não terão água potável para consumir. Essa foi uma previsão feita em 2002, né? Campanhas foram desenvolvidas ao longo dos anos, mas ainda estamos num caso sério de escassez. Outras previsões para o futuro, né? A demanda por água vai superar, por exemplo, a oferta de 40% até 2030. 2030 está batendo na porta, pessoal. Um aumento progressivo da população mundial vai levar a uma crise de oferta de água, né, até 2030. Então, a classe média global ela vai saltar de 2 bilhões de pessoas para 5 bilhões. Esse é um cenário bem preocupante, né? Então, atualmente, 70% das águas disponíveis é utilizada para a produção de alimentos e, mesmo assim, 870 milhões passam fome. Então, imagina como vai ser daqui a alguns poucos anos, né? E também nós temos essa outra previsão. Em 2050 haverá mais plásticos do que peixes no oceano. Puxa, isso é seríssimo. Nós temos agora aí um grande avanço com essa questão dos canudos. Porém, canudo, pessoal, é uma pequena parcela. Porque quantos plásticos e descartáveis ainda nós consumimos? Copos, pratos. Os estudos da Fundação Ellen MacArthur, da Inglaterra, estimou que em 2050, também aí batendo na porta, 31 aninhos, a massa de plástico será maior que a de peixe nos oceanos. Bom, e o que precisa ser feito? O que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? E aí a gente tem que pensar sobre o desperdício de água. Né? Tem algumas coisas que são bem gritantes. Né? Às vezes a gente vê cena de gente lavando calçada na chuva, lavando carro na chuva, né? Entre outras coisas pequenas que estão no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar, quem nunca viu um bebedouro na escola, em algum outro ambiente, que fica pingando, que tem aquele jeitinho que se não fechar direito fica escorrendo, um chuveiro que goteja, um ar-condicionado que goteja. Então ele trouxe aqui alguns dados para vocês, né? Então, por exemplo, uma torneira gotejando chega a um desperdício de 46 litros por dia. Isto é 1.390 litros por mês, né? Então, imagina o quanto de água. Para vocês terem uma noção, uma caixa d'água padrão tem 1 metro cúbico e ele comporta 1.000 litros de água. Então, isso quer dizer que vocês, por mês, com uma torneira que só goteja, gasto uma caixa d'água inteira e mais um terço, mais ou menos, né, dessa caixa d'água. Se for um filete que estiver aberto, de 2 milímetros mais ou menos, totalizam 4.140 litros por mês. E se for um filete de 4 milímetros, equivale a 13.260 litros de água por mês. Então parece algo tão simples, né? Uma torneira que a gente se descuida de consertar logo ou de fechar,
e causa todo esse estrago. Então vamos pensar em algumas dicas. Por exemplo, na cozinha, o que a gente pode fazer? Limpar os restos de comida e jogar no lixo, por exemplo. Algo simples, né? Outra coisa, fechar a torneira enquanto está boa a louça, por exemplo, né? A água não precisa ficar correndo. Porque normalmente a pia tem uma vazão forte, grande. A água fica correndo e a gente está lá pensando na vida, assistindo um vídeo no YouTube de repente. Vamos pensar agora na lavanderia. Olha aí esse gatinho lavando no tanque, né? Será que ainda tem pessoas aí do outro lado do vídeo que lavam roupa no tanque? Bom, primeira dica, deixe as roupas acumularem para lavar de uma vez só, né? Não precisa ficar lavando uma camisa, depois lava uma calça. Claro que não precisa juntar uma pilha de 3 metros de roupa suja ou usar isso como desculpa, tá certo? Ah, não vou lavar, não tô lavando roupa porque eu não quero economizar água. Pelas caridade, não me façam isso. Então, na verdade, a gente tem que estar lavando a roupa com uma certa frequência, porém não precisamos lavar uma peça de cada vez. Então, para quem ainda usa o tanque como o nosso gatinho aí, deixa a torneira fechada enquanto está ensaboando, né? Quem sabe se a gente não pode reutilizar essa água que você usou para lavar roupa, para limpar o chão. E se vocês forem usar a máquina, usar a capacidade total, né? De preferência. Nem sempre é possível, mas na maioria das vezes é possível sim. Outra dica que nós trazemos aqui também é de economia de água no banheiro. Acho que eu já estou ao longo dos meus 30 anos, mas lembro muito bem, desde criancinha ouvir. Vai escovar os dentes, enquanto está escovando a torneira não precisa estar ligada, né? Para os homens que vão fazer a barba, a água não precisa estar correndo o tempo todo, né? Evite descargas desnecessárias. Outra coisa também é a questão da evolução das descargas, né? Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver essas descargas de válvula e aquela de válvula dupla, né? Que dependendo do que você for fazer no banheiro, você não precisa de tanta água para descarga. Então você pode escolher a pouca água ou muita água. Também fechar o chuveiro enquanto está saboando ou lavando o cabelo. Tem um vídeo muito interessante do Manual do Mundo, eu posso deixar o link aqui na descrição, que ele mostra, né, a experiência do tempo que ele passa tomando banho e como seria a quantidade de água caindo no chuveiro corrida se ele deixasse ligado o tempo todo enquanto passa o sabonete e o shampoo. Dicas de economia na hora de lavar o carro. Em 30 minutos, meia volta de abertura lá da mangueira, gastam cerca de 560 litros durante a lavagem do carro. Enquanto se a gente lavar uma vez por mês, usando 4 baldes, gastará 40 litros. Hoje em dia já tem muitas empresas, né, que trabalham com materiais adequados que já consideram a economia de água para lavagem e limpeza dos carros, né? E também a limpeza da caixa d'água, né? Lavar pelo menos a cada 6 meses, porque isso vai contribuir para a saúde da sua família. Com essas irmãs aí bem felizes bebendo água. Mas aí, ao longo da nossa discussão, nós conseguimos responder a pergunta, né, inicial. Estamos sim preocupados com a água, o medo da água acabar, porque apesar de ter tanta água, a gente não tem tanta água disponível para consumo, né, que é essa que está nos preocupando, e precisamos pensar, e você aí do outro lado, você que está vendo o vídeo, como é que você está contribuindo para essa situação? Positivamente ou negativamente? Né? Você consegue fazer essas coisas mínimas para preservação? Ou você está nem aí porque não importa mesmo? E eu sei que algumas pessoas talvez tragam um argumento a questão de puxa, mas e essas grandes empresas? Né? Também temos a nossa parcela. Quem estamos escolhendo como governantes? Estamos acompanhando? O que nós estamos também fazendo para essa influência maior na sociedade? O que nós podemos fazer de diferente, né? E aí deixou a reflexão de Madre Teresa de Calcutá. O que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Até mais!